Família, no momento que estou gravando esse vídeo, 2 horas da manhã, minha equipe de produção de conteúdo tá saindo daqui nesse momento, porque eles estavam aqui debatendo comigo. Que isso, Thiagão? Não, tem que ter o vídeo das 7 da manhã, irmão. Tu tá acabando aí com o casamento da galera, tu tá na casa da galera todo santo dia, domingão desse, galera tomando um café, pá, pãozinho, tá aqui, pô, bota na televisão, você ali às 7 da manhã, então tem que ter resenha, Thiagão. Falei, show de bola, porque eu expliquei pra eles, família, o que aconteceu. Eu não dormi direito nessa noite que passou. Eu fiz a besteira de tomar aquele café esperto, quentinho, pá, às 7 ali, 8 da noite, com bolo de fubá, família. Tem coisa melhor que isso? Um café com bolo de fubá? Não tem. Aí eu caí dentro. Depois fui gravar o vídeo na madruga, cérebro, pá, cabeça, tá, editando, capa, gravando. 4 horas da manhã eu fui dormir assim, ó. Cadê que eu dormi? Loucura, filho, loucura. Mas tem resenha e claro, a gente não pode, né, família? 1º dia de fevereiro. Claro que o Thiagão tem que aparecer aqui às 7 da manhã para fazer aquela resenha. Então, bom dia, família. Um excelente domingão e que seja um mês abençoado, né, família? Na nossa vida, profissional, pessoal e, claro, sofrimento. Vasco. Vamos, Vasco! Família, nesse vídeo, vamos trazer aqui uma informação importante em relação ao Spinelli. Essa informação exclusiva do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, ele postou por volta das 11, né, meia-noite ali, falando sobre o dono, né, do Del Valle, que agora está nas mãos deles, porque me parece que ele está complicando a situação. O Vasco até chegou nos valores, mas, né, Casas Bahia. E me parece que o dono do Del Valle não quer essa situação. Então vamos trazer essa informação aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. Quero mais uma vez falar aqui do nosso treinador, porque o Kleber Gladiador, cara, esculachou o Juca Kfouri. Depois daquela merda que ele falou, até comentei com vocês, assim, uma coisa absurda, cara. Cara, um homem velho desse, né, fazendo umas bobagens dessa, né? Tem gente que não cresce, que não amadurece, pelo amor de Deus, Kleber esculachou. E aí, família, nesse vídeo aqui, eu tava acompanhando um corte lá da TNT, do cara falando do trabalho do Diniz como um todo, né? Não somente no Vasco e da média de gols, né, sofridos que o Diniz tem na sua carreira. Porque recentemente a gente viu alguns jornalistas colocarem o Vasco como a principal questão. Por exemplo, né, o Rica Perrone. Pô, que o Vasco é isso, olha o passado do Vasco, a culpa não é de Diniz. Não, mas a galera não entende, assim como eu expliquei pro Rica Perrone aqui um outro dia, que o Diniz já não manda bem há algum tempo. E essa fala desse jornalista aqui é muito importante pra gente debater, porque fica gritando, fica berrando, passando ali uma mensagem que, poxa, os jogadores que estão errando. Os jogadores que estão tendo que aprender a ser um time grande. Não é por aí, Diniz. Você tem que, né, realmente dar uns passos para trás, porque a coisa não tá legal. E vou até citar aqui com vocês, família, um jogo que eu acho que o Diniz demonstrou esse equilíbrio. E eu não sei por que ele não repete isso mais vezes, justamente entendendo o adversário. E aí, nesse sentido, até pra gente olhar aqui pra grama do vizinho, deixa eu falar sobre o Santos também, né? Tá próximo aí, né, o confronto contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, mas trazer aqui também, até olhando a grama do vizinho pra gente falar do Vojvoda também, que eu até vi vascaíno falando, pô, Vojvoda não, gente, pelo amor de Deus. Então chega aí que tem resenha pra gente iniciar o 1º dia desse mês de fevereiro, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha. Poxa, eu tava acompanhando os stories do Kleber Gladiador e olha o que ele botou, ó. Militante de merda, não sabe como funciona o futebol, esse imbecil. Kleber Gladiador aqui humilhou o Juca Kfouri, assim também como o pilhado, né, cara? Mas assim, uma matéria, uma fala ridícula. Ele foi muito escroto, porque aquilo, você acaba atacando o cara, CPF, né? É o Diniz pai, é o Diniz marido, é o Diniz filho, é o Diniz cidadão, né? Então, cara, não dá pra você fazer essa comparação aqui absurda. Eu fico admirado, cara. Eu fico admirado com pessoas que conseguem isso aqui. Tirar aquela forma ali do Diniz, cobrar, e que na minha opinião errou, tá? Errou no sentido de ser uma cobrança pública, tá? Se aquilo ali acontece no vestiário, tanto faz pra mim. Eu acho que é super normal. De repente até o Nuno manda ele tomar, ele manda tomar de volta, e depois troca a ideia, e é isso, né? Porque também você não vai ficar... eu sei que o cara é treinador, você tem que ter ali Você tem que respeitar, né, a liderança, o cargo do cara, mas a partir do momento que você também excede, você dá o direito, né,
do outro também mandar você tomar. Então, de repente, se fosse, né, dentro do vestiário, vida que segue, irmão. Com certeza isso acontece. Tu vê, o que tu mais vê é a história de ex-jogadores que tamparam na porrada, né, no vestiário. Agora, quando ele fez aquilo ali na beira do campo, eu já não concordo. Porque foi até o que eu comentei com vocês, né? Quantos comentários eu vi aqui de torcedores falando: é isso mesmo, não tá jogando nada. Você não protegeu o jogador. Você tem que cobrar ele internamente. Você tem que tentar tirar dele o melhor. Agora, o que você fez não foi para ajudar o Nuno, não. Você só atrapalhou, na minha modesta opinião. Uma coisa eu concordo. O discurso do Diniz, o discurso dele de ajudar o atleta com esse tipo de situação, não vai, não dá, não casa, não bate, na minha modesta opinião. Mas essa fala aqui do Juca, cara, é ridícula. Eu não sei se... não, nem vou tocar nesse assunto mais, cara, foi muito baixo, muito baixo. Tá aí, várias pessoas, né, comentando sobre isso. Mas o que importa, família, é a gente debater aqui sobre o Diniz treinador. E aí eu quero trazer aqui esses cortes pra gente trocar uma ideia sobre isso, do jornalista lá da TNT falando sobre essa média do Diniz, que os times do Diniz têm que pelo menos marcar 2 gols, né, pra vencer uma partida, porque ele vai tomar um gol. E aí o Sormani depois também, a gente não tá podendo falar muito não, né, mas dessa vez não tem a água de Santos não, família. Olha só. Triste, né? Olha, sinceramente, eu não sei muito o que dizer. Não sei muito o que dizer. Eu não consigo encontrar a chamada luz no fim do túnel. O Santos se supera a cada jogo que ele faz, mas não positivamente, negativamente. Não tem jeito. Eu não consigo enxergar a tal da luz no fim do túnel. Incrível, incrível. Não consegue jogar bem. É um time completamente desarrumado, com jogadores falhando individualmente, comprometendo todo o trabalho. Olha, sinceramente, eu não sei do que vai ser esse time até o final desse ano. A esperança que fica é a volta do Neymar. É a única esperança que a gente tem. A única esperança que a gente tem. Porque nem o Gabriel, vocês viram hoje aí, ele pegou na bola. Se você pegar o primeiro jogo do Diniz e o último jogo que foi ontem, soma todos eles juntos. A média de gols sofridos pelo Vasco, pelos times do Diniz, é 1 por jogo. O Diniz entra em campo com os times dele e ele obriga o time dele a fazer 2 gols para ganhar o jogo, porque um ele vai tomar. É a média da carreira dele. Não sou eu que estou inventando. São os números. É um gol por jogo. Então, meu amigo, alguma coisa precisa ser repensada nessa carreira e nesses conceitos. 1, 2, 3 e já. Deixa eu pegar um gancho desse desespero aí do Sormani, porque a nossa situação, família, eu acho que é complicada também, né? Porque assim, eu acho que o Vasco foi bem no mercado, apesar de ter perdido o Ryan, mas, né, ele acredita no Neymar, né, na recuperação do Santos. E assim, eu nem vou falar do nome, porque pode chegar aqui um ou outro vascaíno e falar: cara, que moleque Nutella, o Vasco tá acostumado com o Edmundo, com o Romário, com o Evaí, com o Donizete, com o Luizão, e agora só porque o cara habla Inestrosa, que é Inestrosa. Só que eu não tô focado no nome. Não é o nome. É isso que eu tento passar aqui no canal. A minha esperança é a característica dele. É a característica. É a força, é a velocidade, é a dinâmica. Não é o nome em si. Sabe? Não, é a característica. Assim como eu fiquei defendendo aqui o Andrés Gomes quando ele chegou no Vasco. Quando ele passou ali um período da galera falar que era peladeiro. Até destaquei aqui um comentário na época, que ele é o Lloyd 2.0. O que eu falava? Ele tem que jogar porque ele corre, porque ele tem saúde. E hoje está se mostrando aí um cara importante. Então a minha esperança hoje é na característica do Inestrosa, assim como a mobilidade do Brenner, para a gente tentar trazer mais equilíbrio para esse time. Entendeu? Porque realmente acreditar no trabalho do treinador, família, tá complicado, muito complicado. Antes de tocar nesse ponto aí, sobre os gols, eu tava vendo aqui, ó, esse comentário do Vitor Bickner, né, falando sobre o Vojvoda, treinador do Santos. E também o Santos já tomou 4 gols da Chapecoense. Cara, a gente se livrou de uma bomba, hein? Não sei se foi verdade, aquele Alexis Duarte, paraguaio. Nossa, que aquilo ali é muito ruim, hein? Jesus, lembra que o Vasco cogitava esse nome na época ali da empresa? Nossa senhora, mas que maluco fraco! Fraco. Tomaram 4 gols da Chapecoense. E aí o Vitor Birner comentou isso aqui, ó. Eu não acho que o problema do Santos é o treinador. O sistema de marcação é vulnerável. A capacidade de reação do time é muito pequena, né? Parece que ele tá falando até do Vasco, né, família? Porque realmente o nosso sistema defensivo é vulnerável. E assim, quando o sistema de jogo do Diniz não encaixa, o Vasco também tem muita dificuldade, muita dificuldade. E aí eu pego o gancho ali do amigo, do jornalista, que tá falando, né, sobre a questão do equilíbrio, da defesa, do sistema defensivo dos times do Diniz. Cara, e o que me chama a atenção é essa autoestima do Diniz. Ele não dá o braço a torcer, cara. E ele fica, né, parece que é uma luta diária dele contra a imprensa,
E ele esquece que tem alguns torcedores, que tem jornalistas, cara, que não estão correndo atrás disso, de pegar no pé dele, né? Não é um Neto da vida, não é um Elias Júnior da vida, que ficam ali, né, pegando pesado. Mas, cara, a coisa não tá legal. E aí, família, eu posso te citar aqui um exemplo que eu acho que foi uma grande partida, assim, do Vasco, em termos de equilíbrio, principalmente defensivo, tá? Não vou falar nem que foi a melhor partida do Vasco, porque o Vasco fez outras, né, de mais impacto, 6-0, 5-1 contra o Inter, 3-0 contra o Fortaleza, mas pelo adversário, pelo momento do adversário completo, tá? E o Vasco fez uma grande partida, teve uma grande vitória, que foi contra o Cruzeiro aqui. O Vasco ganhou por 2-0. Se você observar aquele jogo, foi um estilo totalmente diferente do que a gente vê do Diniz. Totalmente diferente. Ele abriu mão do dinizismo ali. Porque o Cruzeiro teve mais posse de bola, o Cruzeiro teve mais volume, o Cruzeiro criou mais oportunidades. Falei certo, né? Criou mais oportunidades. Mas você viu que, não sei se vocês lembram, em toda jogada do Cruzeiro, cara, não existia liberdade. Sempre tinha um jogador do Vasco para pressionar, para dificultar a finalização. Você não viu naquele jogo essa jogada de profundidade, de atacar a última linha do Vasco, que sempre aparece um cidadão na cara do Léo Jardim. Ou uma coisa bizonha do Vasco de perder a bola ali, porque o Vasco em vários momentos fazia longa. Então o Diniz, ele sabe organizar o time. Contra o Botafogo também pela Copa do Brasil, ele fez isso. Ele fez isso contra o Cruzeiro também. E olha, sem jogadores de velocidade. Eu lembro que até nesse jogo contra o Cruzeiro ele mexe rápido. Lembra que era uma cobrança nossa, que o Diniz demorava muito a mexer? Eu lembro que nesse jogo contra o Cruzeiro ele mexeu rápido. Com 9 minutos do segundo tempo ele tirou o Verratti, ele tirou mais um, botou o David e o Andrés Gomes. E aí deu mais suco pro time, para ajudar nessa recomposição, na marcação, desde o comando de ataque, né? Então o Diniz, ele consegue organizar o time, ele sabe. Agora, mas o cara é muito cabeça dura, mano. Isso que realmente eu fico preocupado. Eu entendo, tá? Eu entendo os vascaínos que estão defendendo a demissão do Diniz. E os vascaínos que gostam do Diniz, que querem a permanência, não pode chamar que o cara é iludido, que o cara tá fazendo... Não, o cara tem argumentos. Tem, porque eu lembro de uma fala do André do Sentimento Tricolor, né, que teve uma conversa ali interna, na época, com o Diniz, e pediram para ele, poxa, Diniz, não dá para fazer um sistema de jogo mais fechadinho, organizado, né, buscar o resultado, pra gente sair dessa situação, depois você volta a aplicar a sua filosofia? E ele falou, se for desse jeito, eu prefiro sair. Fala tão bonito, né? Tem tantas palavras ali, o pensamento de melhorar o futebol, melhorar o jogador, a vida do jogador, e ele não é capaz de olhar para o espelho e ver que tem coisas para ajustar. Porque no Fluminense ele foi muito mal. No Cruzeiro, eu acho que é o que cai por terra, né? Tipo um Rica Perrone da vida. Um time que fez a pior campanha do Mineiro para terminar quase brigando pelo brasileiro, chegando na Copa do Brasil. Então o Diniz tem coisas para ajustar. E o torcedor, aquele que, né, entende a situação do clube, realidade, expectativa. A gente não está pedindo o Vasco brigando lá em cima. Contra Flamengo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro está investindo muito. A gente está pedindo para o Vasco ser decente. Ser decente. E não aplicar uma sequência de 5 derrotas, coisa que o Vitória não fez. Juventude não fez. Ceará não fez no ano passado. 17 jogos, 4 vitórias, sendo que uma contra o Maricá e outra contra o Boa Vista. Dos últimos 9 jogos contra times da Série A, 8 derrotas. Não é possível que você não pode mudar aí alguma coisa. Mudar a forma de jogar, porque se a sua ideia é potencializar os jogadores, eu não estou vendo isso. E aí na coletiva a gente fica com mais medo, porque o cara, vamos treinar, vamos melhorar e vamos ganhar os jogos. Não, você tem que mudar a sua filosofia, Diniz. Esse é o ponto principal. Nada desse ataque aí do Juca Kfouri, que, cara, coisa escrota. Agora, que tem coisas para corrigir, e eu acho que essa média aí que o amigo falou sobre a sua fase defensiva, né, tem que organizar, Diniz, pelo amor de Deus. E assim, espero que o Vasco possa se organizar, vencer, né, os seus jogos em casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é o que mais importa nesse momento, para que o nosso próximo jogo fora de casa, a gente pegue o Santos, né, dessa forma aí bagunçada, pra gente aplicar aí talvez mais uma vitória, né, a família vascaína. E claro, com os jogadores que a gente tem esperança de mudarem um pouco ali o Vasco, que é o Marino, repito, não pelo nome em si, e pelas características que ele traz pro Vasco, e assim como o Brenner, que, cara, tá fazendo muita falta pro Vasco essa intensidade. Que se deixar na mão do Diniz, ele vai botar, irmão, só os mole ali, a moleza em pessoa, a moleza no corpo pra jogar. Família, finalizo aqui o nosso vídeo com essa informação aqui do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos. Tá aí. O Vasco da Gama fez uma nova proposta ao Independiente del Valle, pelo atacante Cláudio Spinelli, por empréstimo com obrigação de compra de 3 milhões de dólares. Apuramos com exclusividade que, apesar do Vasco ter chegado aos valores pedidos pelo Independente, Michel Deller, dono
do time equatoriano orientou sua diretoria a vender o atleta à vista, enquanto o Cruz Maltino tenta convencer Deller e sua diretoria a aceitar um empréstimo com obrigação de compra de forma parcelada pela aquisição do atacante. Com a nova proposta, o Gigante da Colina espera uma resposta positiva do clube equatoriano e concretizar as tratativas nos próximos dias. Vale ressaltar que entre Spinelli e Vasco já está tudo acordado. Inclusive, o atacante já comunicou ao diretor de futebol do Del Valle, Luiz Fernando, o desejo de jogar no Vasco. Então, assim, família, eu vejo aqui algumas situações, né, em relação a essa história. Eu sei que o Vasco não pode contar com isso, mas é claro que eu acho que faz parte, né? Tá ali dentro do planejamento e da ideia. É passar na próxima fase da Copa do Brasil, é seguindo longe, aí pinta mais um papel, é o patrocinador master, né? De repente você consegue também, né, tirar mais um jogador ali, um ou outro do elenco, aí já cai a folha, e aí você já pode respirar um pouco mais, né? Sobra um pouco mais de dinheiro para você efetuar esse pagamento ali no prazo determinado. Então eu entendo essa situação aí do Vasco. Agora, do lado do Del Valle, cara, eles sabem, né, que a gente vendeu o Ryan e, pô, não, bota o dinheiro aí, mas está em recuperação judicial, isso, não, bota o dinheiro, vocês estão com o dinheiro. E aí um outro ponto que me preocupa é um outro clube brasileiro chegar e, toma, né, 3 milhões de dólares. É dinheiro, não vou falar que não é, mas, família, é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? Dentro dos padrões de hoje, pelo que o canal Atenção Vascaínos, né, falou, que o jogador vai ganhar a metade do Verratti. Por exemplo, o Davidson ganhava 800 mil no Fortaleza. Não estou comparando, tá? Nível técnico, até porque, né, o Davidson tem bem mais história que o Spinelli. Né? Não estou aqui comparando, só estou te dando um exemplo. Sabe? Será que no custo-benefício, Davidson 800 mil ou o Spinelli 400? Você iria em quem? Entendeu? Eu iria no Spinelli. Mas, então, o Vasco corre esse risco aí, né? Vamos ver, vamos torcer para que o dono lá do Del Valle possa aceitar essa proposta e o jogador chegar no Vasco. E é aquilo também, cara. É um jogador que você, vai mudar. Não, não é isso. Mas a gente precisa entender isso, né? Mas é aquilo, cara. É a saúde, é o momento, é a temporada que ele fez e a gente espera que ele possa, né, continuar nesse bom momento da carreira dele e chegar aqui e ter um número de gols, além de ajudar nesse jogo com bola. Eu vou bater nisso porque, na minha visão, família, é muito isso. Parte das derrotas do Vasco nessa sequência negativa é pela fragilidade física do nosso time. Ela é pela fragilidade, perdão. Porque eu sinceramente, estava até conversando com uns amigos e eu falei isso aqui também. Eu não consigo olhar para o time do Fluminense hoje e falar assim, cara, esse time é muito superior ao nosso. Os 2 jogos da Copa do Brasil validam o que eu estou falando aqui com vocês. O Vasco foi melhor nos 2 jogos, mas muito melhor. No segundo, o Fábio, né, virou Neuer. Então, como é que eles estão conseguindo resultados e a gente nessa pendenga, mané? Que, pô, quando a gente ganha um jogo, o Thiagão tem que, né? Igual o 23 que eu fui parar ali no bueiro, tomando cerveja, o cachorro chegou, bebeu comigo. É muita loucura, eu não consigo entender isso. Então, parte também das insistências do Diniz, da teimosia, até acho. Mas eu não tenho a menor dúvida que essa questão da saúde pesa. O Vasco é um time muito frouxo na marcação, cede muitos espaços, aí a coisa não flui, tem que ter mais pegada. E isso passa pela saúde. E o Claudio Spinelli, né, traz também essa característica, por tudo que a gente viu, né, dele jogando contra o Vasco e das análises, né, que a gente trouxe aqui também. Fui!